Não podemos fazer confusão sobre o reino de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus e as coisas que vivemos, temos ou passamos neste mundo. Nós não somos chamados para nenhum tipo de religiosidade. Deus deseja que nós nos comprometemos, ou melhor, que nós nos comprometamos com a sua vontade, que vivamos o seu plano, o seu propósito, o seu querer, que sejamos expressão de seu Filho, ou seja, que em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas ações e reações, a gente revele Cristo ao mundo, que a gente seja como Ele, expressando a obra que Ele realizou em nossas vidas, pois fomos feitos uma nova criatura, recebemos do Pai um novo coração, fomos feitos à imagem de Cristo, temos a mente de Cristo. E mais do que isso, somos coparticipantes da natureza divina e que fomos capacitados para rejeitar a paixão humana, para não vivermos como um ser humano normal, mas como um filho de Deus neste mundo, com um novo coração, de maneira que em todas as nossas palavras, em todas as nossas ações, a gente revele Cristo. Mas a gente precisa amadurecer para isso e entender que não é vivendo como neste mundo que a gente vai fazer isso. Mas precisamos compreender isso. Lá em Marcos, no capítulo 10, 42 a 45, Jesus ensinando diz assim: Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Este é o fundamento de nossa vida. Nós somos chamados para o reino de Deus para vivermos segundo os valores eternos, para que a gente possa entender que nós estamos aqui para servir, e servir no sentido de sermos oferta em favor da vontade de Deus, para que essa vontade seja revelada, expressa e manifesta no mundo. Não se trata de usar das pessoas, não se trata de querer que as pessoas nos sigam segundo a nossa vontade. Nosso papel é ensinar, é revelar, é mostrar, é conduzir as pessoas ao conhecimento do Pai. Como a gente faz isso? Imitando Cristo. Não tem outra maneira. A gente pode falar, mas se nós não fizermos, as pessoas não irão compreender, pois o discurso não vai estar alinhado com as nossas ações. E falarmos com autoridade, expressarmos a autoridade de Deus, implica que a gente precisa viver como Cristo. Mas mais do que precisar viver como, nós precisamos entender que nós somos feitos à imagem de Cristo. Que nós temos que andar como Ele, por causa do que Deus fez na nossa vida. Nós não somos chamados para vivermos segundo os valores deste mundo, mas segundo os valores eternos. Por isso, nós precisamos nos despir da velha natureza, ou seja, rejeitar tudo que procede da natureza humana e vivermos segundo o ser espiritual que fomos feitos em Cristo Jesus. E este processo é o que nós chamamos de santificação. É deixarmos de viver segundo o pensamento natural e vivermos como Cristo neste mundo, revelando o Pai, manifestando as suas virtudes às pessoas. É isso que vai fazer com que nós cumpramos a vontade de Deus, que sejamos fiéis, que honremos o seu nome, que glorifiquemos o seu nome. Não existe outra maneira de fazermos isso. A gente precisa entender isso. Viver o reino de Deus se trata disto, não de outra coisa. Não tem muito o que falar, nem muito o que dizer. A gente precisa olhar esses exemplos, essas palavras, esses ensinos que Jesus falava, reforçava, falava novamente sobre a mesma coisa. O que nós não podemos ser é religiosos, porque
Nós, quando somos religiosos, nós falamos de Deus, mas não vivemos como Cristo. Nós usamos das pessoas em nosso benefício, buscamos o interesse pessoal, defendemos o que nós achamos como ponto de vista. E esta é uma questão que a gente precisa entender. Nós estamos aqui para servir as pessoas, para conduzi-las ao conhecimento de Deus. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa ofertar nossas vidas de fato como verdadeiro culto a Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.